Olá, alunos, olá, alunas. Aqui quem fala é o professor Santiago, ministro aula de Educação Física no Sistema Público de Ensino do Estado do Acre. E nesse momento daremos início a mais uma videoaula. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre saúde, qualidade de vida, mídia, né? Vamos falar sobre padrões de belezas, estéticas e, é claro, algumas consequências disso tudo. Na realidade, esse assunto já está sendo trabalhado desde as nossas últimas aulas, tá bom? E hoje nós vamos dar continuidade. Primeiro slide que nós vamos ver aqui, galerinha, a primeira lâmina, ela traz logo uma imagem, né, um pouquinho pesada. E daí o professor trouxe uma mensagem ali propositalmente, tá? Endocrinologistas alertam que ser magro não é sinônimo de saúde. Professor, o que isso quer dizer? Quando eu falo em saúde e qualidade de vida, galera, eu tenho que ter noção de que para eu poder ter uma qualidade de vida, eu preciso ter um dos fatores, né, que eu preciso ter é saúde. E uma saúde de forma completa, uma saúde física e uma saúde mental. Não adianta eu ir ao médico, fazer exames, check-ups e o médico falar tá tudo ok, você está com os sistemas todos trabalhando em dia, né? Fiz aqui um eletrocardiograma, fiz exames, está tudo certo com você, mas chegar à noite você não conseguir colocar a cabeça no travesseiro e dormir de tantos problemas que estão aqui passando pela sua cabeça, tá? Então, uma qualidade de vida, de fato, para ela ter valor, ela é necessário, entre outros fatores, né, ter dentro dela a saúde física e a saúde mental, tá? E daí eu trouxe essa mensagem, endocrinologistas alertam que ser magro não é sinônimo de saúde, porque nós vamos começar a aula falando justamente sobre esse tema, tá? Por décadas, a indústria da moda impôs uma beleza física baseada na magreza extrema. Esse fator criou uma tendência mundial de associar um corpo magro à saúde e bem-estar. Na realidade, galerinha, historicamente, bem antigamente, mas bem antigamente mesmo, era o inverso. Acreditava-se, tá, que quem era mais cheinho é que era saudável. Durante um bom período, as pessoas mais ricas, né, elas eram cheinhas, era sinônimo, ser cheinho era sinônimo de riqueza e sinônimo de saúde. O que nós devemos tirar da nossa mente é o seguinte: não necessariamente ser gordo é ser doente, e não necessariamente ser magro é ser doente, e nem o inverso. Não necessariamente estar gordo é estar com saúde, e estar magro é estar com saúde. Ali são somente medidas. Você deve tentar fugir dos extremos. Gordura demais faz mal, magreza demais também faz mal, tudo bem? Vamos continuar. O que é mais prejudicial, a magreza extrema ou a obesidade? E aí, qual é a sua opinião? Seja pela genética ou até provocada por dietas, inclusive distúrbios alimentares, a magreza extrema pode ser tão prejudicial quanto a obesidade. Apesar de a indústria da beleza cada vez mais investir em padrões magros e até a própria sociedade valorizar este tipo de perfil, vale destacar que nem sempre a magreza é uma escolha e muitos indivíduos sofrem com esse tipo de aparência, tá? Vocês já ouviram falar naquele ditado que a pessoa fala assim, fulano é magro de ruim. Às vezes a gente não sabe o que está se passando na vida de um determinado indivíduo. Eu, por exemplo, quando criança, minha mãe me levava direto ao hospital, né, e dizia que eu estava com verme, o médico passava sulfato ferroso, que era ruim pra caramba, passava um monte de vitamina para ver se eu engordava. Mas eu não conseguia engordar, mesmo me alimentando bem, mesmo tendo uma vida boa, tá? Uma vida boa no sentido de qualidade de vida, não boa no sentido de riqueza, tá? Dava para brincar legal, dava para comer bem, dava para dormir bem. Mas só no fato de eu ser magro, minha mãe já pensava, poxa, o camarada tá doente, né? Esse menino é anêmico, menino velho todo esquelético, tá bom? Porém, por trás de tudo isso tinha um fator que fazia com que eu fosse magro, e vocês vão ver já já que fator era esse, tá bom? Magreza genética. Os magros genéticos ou ectomorfos é um biótipo, tá? Geralmente gastam mais calorias sem necessidade de esforço físico, ou seja, possuem metabolismo acelerado. Muitos ectomorfos ainda tentam reverter esse quadro consumindo mais calorias. Entretanto, caso esse consumo não seja equilibrado,
pode resultar em grandes problemas gastrointestinais, cardiovasculares, hipertensão, diabetes, entre outros. O professor trouxe um meme aí para corroborar com o que eu acabei de falar, tá? Feliz é aquele que come e não engorda. O que nós podemos tirar dessa lâmina? Galerinha, é o seguinte, existe, né, na fisiologia, na área da saúde e da educação física, 3 biótipos. Esses biótipos são o ectomorfos, endomorfos e os mesomorfos. O ectomorfos, que é esse que eu trouxe para a gente, ele é responsável por algumas características físicas e fisiológicas do indivíduo, tá? E as características mais marcantes do ectomorfos é esse. Devido a ele ter um metabolismo muito acelerado, por mais que ele come e não faça tanta atividade física, o metabolismo dele vai conseguir consumir aquele alimento e ao invés de ser transformado em gordura, ele vai usar como fonte de energia. Professor, mas eu conheço meu vizinho que come pra caramba e não faz nada. Ele não está fazendo nada que justifique ele estar usando energia. Por que ele não engorda? Porque o ectomorfo não precisa se matar na academia. O ectomorfo não precisa sair para correr todo dia para perder o que ele consumiu. O próprio organismo dele faz isso por ele, tá bom? Então, um dos fatores para justificar uma magreza, por mais que a pessoa coma muito, é esse biótipo ectomorfos, tá? Continuando, tá aí eles, ó. Os ectomorfos apresentam corpos magros e esguios, ombros estreitos e membros compridos. As pessoas com este tipo de biótipo geralmente apresentam um metabolismo rápido, podendo, por isso, seguir dietas menos restritas e mais relaxadas, tá? Eles não precisam se preocupar tanto com o que eles estão comendo, retirar massas, carboidratos, tá bom? Porém, os ectomorfos apresentam grande dificuldade para ganhar peso e massa muscular. Por mais que eles não engordem, né, eles estejam sempre magrinhos, né, o ponto negativo é que quando eles quiserem hipertrofiar, ficar forte, eles vão ter dificuldade também, tá bom? Outro fator é a caquexia, galerinha. Caquexia é caracterizada pela perda de peso e de massa muscular acentuada, fraqueza e deficiências nutricionais que normalmente não conseguem ser corrigidas, mesmo com uma dieta balanceada e recomendada por um nutricionista. Essa situação é normalmente consequência de doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, doença pulmonar obstrutiva crônica, né, a DPOC, e câncer, por exemplo, mas tem várias outras, tá? Então, vimos até agora 2 fatores que podem justificar um corpo magro. O primeiro, um biótipo chamado ectomorfo. O metabolismo dele, devido a ser acelerado, ele pega a comida rapidamente, processa, e ele consegue perdê-la, né, mesmo sem tanto esforço físico. E o segundo é a caquexia, que é uma doença, inclusive uma doença grave, tá? Consequências da magreza excessiva. Distúrbios alimentares, baixa imunidade, debilidade física, né? Anemia, que era o que minha mãe falava comigo, que eu estava anêmico, hipovitaminose e problemas gastrointestinais, né? Quando a magreza é provocada por dietas e uso de medicamentos, as consequências são graves, tá bom, galerinha? Seguindo, distúrbios alimentares. Distúrbios alimentares, o professor trouxe 2 muito comuns, que é a anorexia e a bulimia. A anorexia é quando a menina se olha no espelho e ela se vê gorda, mesmo não estando, e ela começa a parar de comer, achando que precisa emagrecer, tá? E a bulimia é parecida. A bulimia é quando a menina ela tem uma tendência a querer estar sempre em forma. E daí ela come com medo de engordar, vai lá e vomita, tá, galera? É um outro transtorno. Baixa imunidade. O organismo dá alguns sinais, indicando que as defesas do organismo estão baixas, isso também tem a ver com a magreza. Debilidade física, fraqueza, sem força, sem vigor, né? É muito comum a criança quando está magrinha, os pais falarem isso, e sapeca sulfato ferroso no menino. Hipovitaminose, é a ausência de uma ou mais vitaminas no organismo. Às vezes isso acontece por uma questão de doença, às vezes porque a pessoa deixa de comer as vitaminas necessárias, tá? Deixa de consumir. Anemia, falta de glóbulos vermelhos em disfunção e redução do fluxo de oxigênio para os órgãos, é o que causa a anemia,
e problemas gastrointestinais, tá? Problemas digestivos, gastrite, úlcera e má digestão. Índice de massa corporal, vamos falar dele rapidamente, tá? O famoso IMC. Esse índice de massa corporal, galerinha, ele serve para calcular. Ele pega o teu peso, pega a tua altura, realiza um cálculo e ele diz, ó, fulano, você tá com IMC bom, tá com peso top, normal, ou ele vai falar, você tá com peso de mais ou você tá com peso de menos, tá? Como é que funciona? Dessa forma aí, ó. IMC, o cálculo é o peso em quilos, dividido para a altura do camarada, né? Em metros, elevado ao quadrado, ou seja, a altura vezes ela mesma. E ali o professor colocou um exemplo, ó. Para um indivíduo com peso de 82 kg, 450 gramas e altura de 1,77, como é que eu iria calcular o IMC dele? Simples. IMC, o peso lá em cima, 82,450, dividido pela altura elevada ao quadrado. A altura elevada ao quadrado é a altura vezes ela mesma, tá? Aí ali o resultado foi esse, uma dízima periódica, e eu só divido 82,450 dividido para o resultado da altura vezes ela mesma, e eu cheguei ao IMC, 26,31746, uma dízima, né? Eu posso considerar somente os dois números após a vírgula, 26,31. Joguei na tabelinha aqui, ó, vamos ver como é que aquele camarada estaria. 26,31 ele estaria ali, ó, entre 25 e 29, a situação dele seria levemente acima do peso. Professor, isso é 100% certo? Galerinha, não é 100% certo, mas 90%, tá? O IMC, ele foi desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde e outros órgãos da área de saúde, tá bom? Seguindo, nossa revisãozinha, né, para finalizar. Na aula de hoje, continuamos falando sobre mídia e padrão de beleza, mas com um foco na magreza, tá? De fato, foi sobre isso. Nossas questões, questão 1. No Brasil, a disseminação de uma expectativa de corpo com base na estética da magreza é bastante grande e apresenta uma enorme repercussão, especialmente se considerada do ponto de vista da realização pessoal. Em pesquisa feita na cidade de São Paulo, aparecem os percentuais de 90% entre as mulheres pesquisadas que se dizem preocupadas com seu peso corporal, sendo que 95% se sentem insatisfeitas com seu próprio corpo. Aí tem as referências, né, e tem o comando da questão. A preocupação excessiva com o peso corporal pode provocar o desenvolvimento de distúrbios associados diretamente à imagem do corpo, tais como, simples, né, galerinha? Só de olhar para as alternativas, eu consigo de cara ir na letra A, anorexia e bulimia, que inclusive o professor comentou sobre elas, né? As outras eu já descarto, nem vou ler porque não tem muita coisa a ver não, tá? Questão 2. Pessoas que possuem esse biótipo apresentam corpos magros e esguios, ombros estreitos e membros compridos. Estamos nos referindo a qual biótipo? Endomorfo, ectomorfo, mesomorfo, endermorfo ou megamorfo? Se você foi na letra B de bola, ectomorfo, você acertou, tá bom? Bom, senhores, chegamos ao final da nossa aula conceitual e exercícios. Espero que tenham gostado. Aguardo por vocês em nosso próximo encontro. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para acompanhar essas e outras videoaulas do canal. Fiquem todos com Deus e até a próxima!